João capítulo 13. Agora é a mensagem. João capítulo 13, se você tem a Bíblia. Irmãos, tem a Bíblia que eu trago na igreja, essa daqui, que a letra dela é jumbo, é grande. É só Bíblia. Agora tem as Bíblias que a gente estuda como conselheiro nacional, cada 60 dias eu ganho uma, personalizada, com o meu nome. Então deve ter umas 80, dei 40, tem 40 lá. E os rodapés explicam tudo que você quer saber. E já estou preparando aquela mensagem com profundidade para a Páscoa. Para a Páscoa. Então, será um derramar do Espírito muito grande. Capítulo 13, isso me impressiona muito, irmão. Isso me choca. Isso mexe comigo, me acorda de madrugada e vê que amor é esse. É muito mais do que amor incondicional. João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora. Que hora? Depois de abrir os olhos dos cegos, soltar as línguas dos mudos, conceder audições aos surdos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, dar consolo, conforto, paz, alegria, unção, vitória, bem-estar. Depois de dar a sua vida, morrer a nossa morte para que pudesse viver a sua vida, pagar o nosso salário, que o salário do pecado é a morte. Diante de Deus, ninguém vai pecando a vida toda e deixando por isso mesmo. Todo pecado tem consequência. Mas Jesus pagou a nossa consequência. Ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Mas depois que ele fez tudo, agora era chegada a hora. Agora era chegada a hora dele se entregar, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ser sacrificado. Porque enquanto o Cordeiro está vivo, o pecado não foi perdoado. Quando o Cordeiro é sacrificado, o substituto, aí ele leva os nossos pecados. Então, ora, antes da festa da Páscoa, 13, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Olha só a morte dos santos, irmãos. Passar deste mundo para o Pai. Ter a eternidade. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia que eles iam abandoná-lo, sabia de tudo, mas ele amou-os até o fim. 2. E acabada a ceia, depois que eles tomaram a ceia, como nós vamos tomar, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado, colocado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e agora ele voltava para Deus. Foi um período aqui conosco. Levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eles, quando se assentavam à mesa, irmãos, não era cadeira. Era uma mesa bem baixinha e tinha o tapete e tinha almofadas. Então, a postura deles era apoiar com o braço esquerdo, sustentando o corpo, que vinha deitado e depois subia um pouco, apoiar aqui, e com
a mão direita, eles participavam da ceia. Esse era o costume. Pouco tempo antes de Jesus partir para a eternidade, ele entrou em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, ele entrou na casa de Lázaro, que ele o tinha ressuscitado. E ali estavam as pessoas. E era costume, o servo dos servos, o escravo dos escravos, estar na porta da entrada e pegar uma bacia com água e lavar os pés dos visitantes. Era o papel do anfitrião, do dono da casa, lavar os pés. E depois, enquanto eles estavam apoiados, comendo, aí eles ungiam a cabeça, um certo perfume. Não era um perfume tão caro como José de Arimateia e Nicodemos levaram para embalsamar o corpo de Jesus, embrulhar no lençol e o colocar no sepulcro. Mirra e aloés. Não era. Tampouco o valor do que Maria fez. O que Maria fez, Jesus disse, onde esse evangelho for pregado, será lembrado o feito. Ela sabia que logo Jesus daria a sua vida, seria sacrificado. Então, para os convidados, já com os pés lavados, bom anfitrião lavava os pés, enxugava, já tinha aquele perfume tradicional. Mas ela não aguentou, irmãos. Ela foi buscar o nardo, esse perfume. No rodapé de uma Bíblia diz que era 30 dias de trabalho, era o salário de 30 dias de um trabalhador ou de um soldado romano. Na outra Bíblia que eu peguei, diz que era o salário de um ano. Esse eu também não acreditei. Ele era o estilo assim, de uma cumbuca de mármore, o gargalo comprido. Então quebrava aquele gargalo e tinha que derramar tudo de uma vez, não podia ocupar um pouco e guardar para depois. Mas aquilo era coisa de rei, irmãos. Rei. O amor daquela mulher, irmã de Lázaro, de gratidão que Jesus o tinha ressuscitado, naquele ímpeto, ela quebra o gargalo. São especiarias que vinham da Índia. Ela quebra e derrama na cabeça e derrama nos pés. 300 denários. Alguns, principalmente o Judas, que tomava conta da sacola, falou, mas que desperdício. Não podia ter guardado esse dinheiro e alimentado os pobres. Porque toda a caridade que a pessoa faz para se projetar, vai fazer uma caridade, bate foto, ó, estou matando foto. É politicagem. Não sabe a mão esquerda o que a direita está fazendo. Quando você fizer para uma pessoa, faz em silêncio. E o Pai, em segredo, recompensará. Então, podia ter dado aos pobres. A hipocrisia. Jesus falou, os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre. Ela perfumou o meu corpo, preparou o meu corpo para a minha morte. E onde este evangelho, passaram mais 2000, onde esse evangelho for apregoado, será feito em memória dela este ato. Isso significa adoração. Eu não tenho nardo, eu não tenho aloés, eu não tenho mirra, mas eu posso despejar a minha vida nos pés do Senhor. Servi-lo como estou servindo há 60 anos e até o fim.
É um nardo espiritual, um perfume espiritual. Porque o perfume de Cristo, a beleza de Cristo, está dentro de você, está dentro de mim. O templo é lindo, irmãos. Tem hora que eu lembro, imagina uma época de chuva daquela. Barro, Eucatex, Duratex, hoje nós temos um templo do Senhor, o microfone é do Senhor, púlpito é do Senhor, tapete é do Senhor, você é do Senhor, eu sou do Senhor, nós somos do Senhor, o templo dele é honrado. Então, aquele que adora, aquele que ama, não consegue. A boca fala que o coração está cheio. Se você está cheio de Jesus, está indo para o céu, você não quer ir sozinho. Alcance um perdido a qualquer custo. E esse perdido pode estar dentro da sua casa, pode estar no vizinho, onde estiver. Então, este feito. Agora, veja bem. Isso tudo tinha passado. A Páscoa estava passando, que nós estamos... vamos ler. É melhor ler, né? 13:2. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o Pai colocou tudo na mão dele, e que havia saído de Deus, e agora ele ia aparecer por cerca de 40 dias após a sua morte, como do caminho de Emaús, que a Daniela falou, ia aparecer no meio deles e falar: paz seja convosco, comer um peixe assado, um favo de mel, ia ficar, ia dizer, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer estará... E ia voltar, então ele ia voltar para onde ele veio. E o lavado e remido, quando o corpo desce à sepultura, o espírito volta para Deus, como Jesus voltou para Deus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Levantou-se da ceia, sabendo que o Pai tinha entregue tudo na mão dele. 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Irmãos, descreve o historiador nos rodapés das Bíblias, que eles chegaram e estavam suados, cansados, os pés empoeirados. O anfitrião daquela casa não colocou o escravo dos escravos, o servo dos servos, para lavar os pés daqueles discípulos que estavam dentro. Pés suados, empoeirados. Todo mundo olhava para a jarra, todo mundo olhava para a toalha, mas olhava e deixa para o outro. Um foi deixando para o outro, um foi deixando para o outro. E pelo que eles estavam esperando, nós vamos tomar ceia, vamos reclinar, talvez alguém perfume a nossa cabeça, mas o pé vai estar sujo e vai continuar sujo. Jesus se dispôs, disponibilidade. Jesus viu que um com o pé perto do outro e ninguém tomava uma atitude. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Lírio dos Vales, Rosa de Saron, estrela resplandecente da manhã, Alfa, Ômega, princípio, fim, verbo que se fez carne, Filho do Deus Altíssimo, varão de branco, Filho de Deus Jeová, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, aquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, diante daquele que se dobram todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, nos céus, anjos, arcanjos, querubins e serafins se prostram, na terra do menor até o maior, debaixo da terra os demônios, todos se curvarão e toda língua profetizarão em uníssono, quer dizer, num som só. Só Jesus Cristo é Deus. Os 24 anciões tiram as suas coroas e atiram nos pés dele. Ó exaltado, louvado, glorificado, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Romanos 8:36. O verbo,
olha para a bacia. Meu Deus, aqueles discípulos não entraram debaixo da mesa, porque a mesa era tão baixa, não cabia. O que ele vai fazer? Não acredito. Você teria que ter feito, Pedro. É você também, Tomé. E você, Tiago, por que você não fez? Agora deixa. E quem era alguém para mandá-lo ou impedi-lo? Ele tira aquelas vestes, põe avental, o avental de escravo, de servo do servo, e pega a bacia, e chega debaixo do pé de Judas. Judas já o tinha vendido por 30 moedas. Valorizou 30 moedas e estava reclamando de 300 denários, 300 moedas. Jesus podia lavar dos outros, chegar no Judas, não lavar, pegar o pé dele e quebrar. Seria a tendência de cada um de nós. Mas Jesus lavou os pés e foi enxugando. Bom, eu vou pregar, porque se eu fico olhando, paro. Está aí, ó, vocês conferem. Quando chegou no Pedro, Pedro falou assim, de maneira nenhuma o senhor vai me lavar o pé. O que é isso? Se eu não lavar o teu pé, você não tem nada comigo. Então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Não, não, é só os pés. O resto vocês já estão limpos, lavados pela palavra. Irmãos, eu podia continuar nesse sentido de humildade. E aí ele vem falando, o servo não é maior do que o seu senhor. Se eu, o Senhor, lavei os pés, vocês devem lavar os pés de uns para com os outros. Lavar os pés, irmãos, significa se submeter. Trate bem as pessoas quando você estiver subindo, porque poderá encontrá-las quando estiver descendo. Aqueles americanos que vieram aqui, irmão, foi um festival de bênçãos. Como aprendemos com eles? Aí estava frio aquela época. Aí eu estava sentado ali, veio dois daqueles apóstolos veio. Ô pastor, tira o sapato. Falei, como é que é? E a senhora, dona Vá, tira o sapato. Falei, será que é que eu estou pensando? Ela falou, pode escrever. Demorei para tirar, eles tiraram o sapato, tiraram a meia. Eu falei que às vezes enxugar direito, porque se eu calçar úmido, você pega a frieira. Olha o que veio na minha mente. Gato escardado tem medo de água fria. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Eles lavaram, o casal de pastor lavou, enxugou direitinho. E foi colocar a meia, falei, não, agora eu coloco, pode deixar. Falei, agora eu quero lavar o de vocês. Eu ia falar, disse, não, mas aí empata não pode. Nós estamos honrando vocês. Quando vocês forem um dia lá na Flórida, vocês fazem isso para nós. Como aprendi, irmãos. Amor é se entregar. Amor é orar, amor é jejuar, amor é interceder, amor é se colocar na brecha, amor é querer ver o seu irmão, a sua irmã, sem exigir nada em troca, sendo abençoado. Amor é ver as pessoas problemáticas, cansadas, oprimidas, perturbadas, vindo na frente, recebendo Jesus como Salvador. É cuidar das pessoas, se interessar pela pessoa. O que está passando? Hoje, ele foi muito feliz, o Elias, ao falar com quantas pessoas com ideia suicida, e tão bem arrumado perto da gente, sorrindo, e você não sabe. Ele falou de um jovem, não citou o nome, que era muito amigo no meio deles, demonstrando uma alegria que não era verdadeira, e enganou a todo mundo. E servindo o exército no quartel, ele botou o fuzil debaixo do queixo, puxou o gatilho, a cabeça dele desapareceu, ele suicidou. Então, se interessa pelo teu irmão. A maior prova de amor que você tem é orar pelos seus irmãos. A maior prova de amor que eu tenho com o Rio Claro, com a minha família, com esse povo, é nas madrugadas, está intercedendo, está orando, está buscando a palavra de Deus, ministrando, se preocupando com eles. E a minha lista é grande. Pastor, abriu, tirou 2 hérnias, mas tem um câncer tão grande que não dá para mexer, pastor. Se mexer, morre agora. E se não mexer, vai viver mais um pouquinho. Fecharam. Está na sonda. Você consegue chorar por essas pessoas? Eu choro.
E que alegria. Subiei nem sei quantos hinos da antiga. Sei quantos corinhos. Quando eu soube que essa senhora tirou a sonda e já começou a se alimentar. Que alegria, irmãos. Naquela tenda, eu falei, todo mundo, pastor, você vem pregar aqui. Eu falei, essa vez eu não vou em lugar nenhum, eu estou acampando, arrumaram uma cama para mim, eu vou ficar lá dentro, eu não vou sair. Tá bom. O senhor está em Ferraz. Nós estamos aqui em Ajapi. 10 minutos de carro. A gente vem buscar. O senhor não dá uma saudação debaixo da tenda? Você sabe que um pregador debaixo de uma tenda, eu já preguei em várias tendas, 1970, 1972. Deus é tendeiro. Ele abençoava no Velho Testamento, o povo de Israel habitava em tendas. Tinha a tenda da consagração que Moisés falava. Paulo fabricava tenda. Deus é tendeiro. Ele sabia que se eu fosse lá, não ia falar só 5 minutos. E eu fui. Mas o Elias é que era o chamado. Ele aprontou comigo, falou, olha, é para mim pregar, mas eu convidei o pastor Adolfo, pode ser? Eu olhei para ele assim, pode. Eu já estava dentro da tenda. E comecei a pregar, irmãos. O Espírito de Deus veio. Comecei a relembrar, o fogo começou a cair, eu preguei 20 minutos. Eu queria voltar para o meu acampamento. E aí chegou as escolas de samba, um quarteirão perto, no Centro Cultural. E aquele batuque de samba, e a tua arrebentando, e dançando. O Walter falou, não se preocupe, pastor Adolfo. Fechou a tenda e botou aqueles hinos que nós temos. Dá vontade de pular. Velho só tem vontade, não pula. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar e pá. Aí eu já quis entregar o microfone, falei para Elias, vamos cair fora. E estava com o Exildo, vamos cair fora. Mas quando eu falei isso, eu falei, aqui tem uma moça, não vou citar nome, uma campante que já tentou suicídio mais do que uma vez. Demorou um pouquinho, eu ia sair, sou eu. E ela veio na frente, a pastora Regina ficou atrás dela e uma outra irmã. Ela olhava com aqueles olhos que penetravam dentro da gente, de desespero. Eu coloquei a mão na cabeça dela, geralmente eu coloco no ombro, coloquei a mão na cabeça dela e disse, Jesus te liberta desse espírito suicida. Ela foi como daqui no banco, caiu e ficou desacordada como morta. E não voltava. Fiquei muito nervoso. Eu sei, essas coisas aconteceram no meu ministério, mas fazia tempo que não acontecia. O Espírito Santo falou, está arrebatada. Não está endemoniada, está arrebatada. E aí o que eu ia fazer? Falei, quem quer o poder de Deus, fica de pé e coloca a mão no coração. Eles esqueceram da moça, esquecerem. Colocaram, quando eu comecei, Senhor, derrama do teu poder, da tua misericórdia, do teu amor incondicional, o Espírito Santo, eles começaram a dançar, dá vontade, mas todinho formando, e falando em língua, tudo. Eu falei, Walter, tá. E fui sentar no primeiro banco, falei, o Elias, se você for ficar, você vai, eu vou a pé, eu vou sair. Não, espera um pouco, pastor. Tem luau, falei, não quero luau, nem sol, nem estrela, nada, eu quero cair fora. Eu estava nervoso, irmãos. Eu estava abaixo assim, ó. Aí a Regina bateu no meu ombro. Pastor, eu falei, pois não. Olha a moça, dançando, dá vontade de estar pulando. Eu sabia, a moça firme, né? Pulando, dançando. E ela falou, ela tentou o suicídio 16 vezes. Cortou coisa, remédio, lavagem, ela sempre voltava. Ela está pulando, eu falei, glória a Deus. O senhor vai no luau? Eu falei, vou sim. Aí eu vi ela perto de mim assim, eu falei, Senhor, toca na Regina. Toca. Assim ela recebe a bênção, eu toquei assim e ela voou longe. O Walter falou, nossa, eu falei, pronto, pulei da frigideira, caí no fogo. A moça voltou, a Regina foi, e agora?
Aí, mesmo assim, eu levantei e falei, Walter, agora você termina, eu tenho que ir. Mas você tem o luau, tem coisa para comer, tal. Eu falei, eu estava gaguejando assim, a Regina levanta, glória a Deus. Eu falei, aleluia! Acabou a pressa. Aleluia! E ela veio, joelhou assim, pôs a mão nas minhas pernas, pôs a mão no meu peito, Senhor, é meu pai na fé, continuo usando, eu amém, e tal, né? E aquela turma brincando e pulando, e gente caindo na unção, abraçado, falando em língua. Eu falei, Elias, me dá o meu boné, tchau. Walter, não acompanha. Fui lá no luau, puseram um prato desse tamanho, peguei um negocinho comigo, corri para o carro. Estava emocionado. Agora eu fui pregar no Walter domingo passado. Mas no sábado ele mandou ir lá. Falei, tá bom, vou ver o Toninho pregar. A moça chegou para mim e falou assim, pastor, você me lembra de mim? Eu falei, filha, eu não estou lembrando nem que eu comi a semana passada. O senhor lembra sim, é a moça que tentou suicídio. Glória a Deus, eu sabia, abracei. Falei, Toninho, Stefan, vem cá. Essa moça aqui, 16 vezes cortou, tal, Toninho, meu Deus. E vi um casal, falei, não é? O senhor acredita, é minha filha. Eu falei, tá bom, tá, tchau. Era a filha do cara, né? Eu contando, ela realmente foi isso, Toninho. Então, quarta-feira, dia 22, você vai pregar lá para nós. Vai pregar milagre. Eu falei, eu vou. Só fico arrumando para a cabeça. Agora eu vou. E saí, irmãos. Então, que alegria saber que ela não vai suicidar mais. Que alegria saber que ela estava dançando e pulando, que ela é nova, ela pula, nós não pula mais. Quantos que estão sendo restaurados, irmãos? Quantas pessoas? E o líder não é fazer tudo. O líder é passar para os seus liderados, para os seus legados. Tudo que você você passa para os seus filhos. Passa de uma forma forte. É impressionante como é que os pais podem passar Jesus, podem influenciar os seus filhos. Você é o Capitão Marvel, você é o super-homem, né? Mas lembra que o super-homem também, aquela cripto, aquilo enfraquecia. Todos nós temos um ponto fraco. Mas você pode. Você lembra da presença dos seus pais. Eles estão forjando o seu caráter. Você quer ver? Muitos riem de mim. Muitos riem. Sarmento, qual é o tipo de filme que você gosta? Policial, gosto. Policial gosta. Desvendar mistério. Mas o que você mais gosta? Eu não vou falar porque você vai rir de mim. Faroeste. Faroeste, todos os artistas faroeste já morreram. Eu falei, eu falo o nome de todos. Mas por que você gosta? Porque eu sentava com meu pai, e ele me levava com 13, 14 anos, nós íamos no Cine Bauru, paçoquinha, indo em japonês, pipoca, ele sentava do meu lado. A fila dobrava a esquina, e a gente assistia. Os brutos também amam, faroeste antigo, já assisti umas 30 vezes, porque eu assisti com meu pai, dá a impressão que meu pai está do meu lado, a recordação. Eu assisti agora um filme com Glenn Ford, era preto e branco, mas agora os computadores restauraram tudo. Filme de 1951, a Fátima não tinha nascido, eu estava com 4 anos. Os maiores faroestes, estou assistindo tudo, por quê? Eu não achava mais, mas a minha neta, Xereta, a pequenininha, ela entra no YouTube e vai atrás da Luluca. E quando ela está assistindo o Luluca, eu vi todos os faroestes embaixo. Eu estou assistindo todos. Mas o cara montando um cavalo. É uma lembrança. É uma lembrança. Ensine a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Irmãos, nós precisamos orar. Assim como a Babilônia atacou, assim, hoje nós estamos num perigo, só quem não vê notícia. Tem gente que está brincando, nem ora, nem nada. Eles não estão por dentro da notícia, porque só pega novela, vale a pena ver de novo, da época do Zagaia. Irmãos, procura saber o que está acontecendo. Você está sabendo que a costa inteirinha do Brasil estão com navios armados e submarinos do Irã?
que é o maior inimigo número 1 dos Estados Unidos e de Israel. Para que esse armamento? Hoje, na CNN, Ortega, da Nicarágua, prendeu um padre de 10 anos, acabou, não tem uma igreja, não tem um evangélico, não se prega, pregou, morre, e hoje ele mandou desmanchar a embaixada diplomática de Roma. Se o Papa aparecer lá, morre. O comunismo tomou conta. A ONU inteirinha condenou. O nosso presidente apoia. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que prender, prende. Se tiver que ir para o inferno, não vou. Eu vou para o céu. Você sabe que 144 mil empresas fecharam, 300 e poucos mil foram mandados embora. Você sabe que no mês de fevereiro, do dia 1º de fevereiro até o dia 28, 11.555 milhões de poupança que o Brasil tinha de norte a sul, tiraram. Estão escondendo debaixo do colchão, outra aplicação. Você sabia que o comunismo está sendo aplaudido? Eu esperava que isso, quando os meus netos estivessem velho, que fosse acontecer lá, mas está acontecendo agora. Nunca o Brasil, nunca a sua família precisou tanto de oração, irmãos. Porque o Senhor, Ele levanta reis, Ele derruba reis. Quando termina o poder do homem, começa o poder de Deus. Ele está chamando minha noiva, minha igreja, me busquem, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Meu filho Daniel, ele gerencia as vendas de uma grande cerâmica. Ele disse: pai, eu chorei, são meus amigos, eu tive que mandar 30% embora. Está feia a coisa, irmãos. O único que pode dar saída, que livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha de fogo ardente, é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, escuta a palavra profética. Hoje eu não vou porque chove, não vou porque está calor, não vou porque está cansado, não deu tempo de orar, não deu tempo de ler a Bíblia. Escuta o que eu estou falando. A primeiro míssil, a primeira explosão de efeito nuclear que começar a acontecer, e começar a acontecer o que está acontecendo na Ucrânia, as igrejas vão ter que ficar 24 horas com as portas abertas. Porque se tiver fechado 2 horas da madrugada, 3, eles rombam a porta. Eles vão procurar o Senhor, como aquele povo quis entrar na arca e era tarde demais. Os pastores estão pregando. Todos esses dados, irmãos, que eu estou passando para vocês, eu tenho visto nas madrugadas, depois que eu oro, e também os nossos superiores, os aliançados, o Conselho Nacional, sabendo disso tudo, preparando as ovelhas e passando para nós, para que a gente passe para o povo, para que o povo esteja preparado. Agora, irmãos, quando um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um jovem, um idoso, se conseguir dobrar os seus joelhos, se não de pé, orar e jejuar, a mão de Deus é movida. E quando a mão de Deus move, Ele muda a circunstância. Então nós temos esse jejum que a Daniela falou. É o Brasil inteiro de norte e sul, leste e oeste. Alguns até usam uma pulseirinha. Do dia 20 ao dia 9. Você tem que escolher uma coisa que você mais gosta. Nesses dias vocês podem me oferecer chocolate. O mais sofisticado que for, eu vou fazer isso. Meu jejum será de chocolate. Coisa que a gente gosta, coisa que a gente sente falta. E também vou orar bastante. Eu levanto e oro
por todos. A minha lista, só a minha lista, me mantém acordado quase 50 minutos. Depois que orei por todos, eu levanto, vou nas fotos, coloco a mão e digo: Senhor, cobre com o teu sangue. Ali estão os meus descendentes, que um dia serão os ascentrais. Onde é que estão os profetas maiores, profetas menores, os apóstolos? Eu acordei Deus falando assim comigo. Onde que estão os profetas, os apóstolos, os homens que abalaram o mundo? Se foram. O tempo passa voando, irmãos. Voa, o tempo voa. Não podemos perder tempo. Então, enquanto você tem tempo, ora, clama, invista na sua família em oração, em intercessão, leva-os para a igreja, influencia seus filhos a orar, a ler a Bíblia, enquanto é tempo, porque daqui a pouco não vai ter mais tempo. Um apoio tão grande para o comunismo quanto está acontecendo agora. Logo, logo já estão controlando o Instagram, o Facebook. Por isso que eu pego uma mensagem, eu coloco no Instagram, no Facebook, no Messenger, e as minhas orações enquanto eu posso, porque daqui a pouco não vai poder mais. Daqui a pouco haverá perseguição. E o Toninho está dizendo fazer cultos simultâneos, culto nas casas, 2, 3 cultos numa casa, depois muda outra casa. E nós tivemos lá o DIPAC. Eu, o Walter e outro, e foram alguns pastores. Irmãos, testemunhos que arrancaram lágrimas. Tem um irmão que estava em Corumbá, ele veio e pegou uma igreja, em Sorocaba. Durante um ano, ele pastoreou 36 pessoas, ele tinha vergonha. Ele disse: eu orava, eu fazia isso, eu orava, eu fazia aquilo, eu trocava de terno, eu punha gravata, eu tirava a gravata, eu usava todas as estratégias, 36 pessoas. Aí eu cheguei e falei: eu quero entregar, eu estou amaldiçoado, ou Deus não me quer aqui. Aí o Toninho falou: irmão, tenta culto simultâneo, você tem 4 pessoas de sua confiança que pregam? Tenho. Então, esses 4, procura uma casa com 5, 6 pessoas, faz o culto lá, 3 cultos, depois põe na outra casa. Depois, ele começou, ele disse: em 4 meses, irmãos, eu dei a ceia para 2.742 pessoas. Nós temos que ter estrutura. Irmãos, nós temos que ter estrutura. A pandemia afastou o povo. Depois da pandemia, veio live. Sabe o que acontece, irmãos? Quando eu coloco uma mensagem, principalmente quando você coloca no Story, quando eu coloco mensagem no Instagram, tem 890 pessoas curtindo. Aí, pastor, glória a Deus, continua orando. Eu ponho outra mensagem, eu vou no Instagram, então arrebenta. Eu olho, nenhuma dessas pessoas vem na igreja, nem nessa e nem na outra. Eu perdi a cabeça todo dia, falei: irmãos, se for só para você curtir, me mandar uma palavra de elogio e não ir na igreja, por favor, me tira da sua lista aí. Não adianta você falar: vai para frente, pastor, é isso aí. E se você não vem na igreja, procura a igreja, irmão. Bom, eu sou salvo, eu sou um soldado de Jesus Cristo, eu não preciso ir na igreja. Eu nunca vi um soldado que não frequentasse o quartel. É fácil curtir, mas Deus está enchendo, igual como é que está lotado com chuva. Deus está trazendo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Irmãos, alcance um perdido a qualquer custo. Prega a palavra o tempo inteiro. Se preciso for, use palavra. Prega com seu exemplo. Prega, convida. Insista. A boca fala, o coração está cheio.
Um pescador que está com o coração cheio só fala tipo de isca, tipo de pesca, para água salgada, para água doce. Os fanáticos de futebol só falam futebol, futebol SIC, RG do goleiro, de tudo. Mas o que tem Jesus também tem que falar de Jesus. Prega a palavra, ora. Você não sabe a força que você tem em si mesmo, não, mas no nome de Jesus, saia daqui impondo as mãos. Não precisa pôr na cabeça, tem gente que não gosta. Desmancha lá o penteado, mas põe nas costas, ora, olha nos olhos da pessoa. Você é um cristão, você tem que produzir, começa pela sua família. Deus vai te pedir conta, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ele está esperando de você. Anuncie a palavra, a tempo e a fora de tempo. E nas casas, irmãos, até 100 anos depois de Jesus Cristo, só existia sinagoga. A igreja era na casa da sogra de Pedro, era na casa de Marcos, era nas casas. Em Belém do Pará, eles abrem 300 obras num mês. Se pergunta um dia que é na casa. A casa do seu Joaquim tem 6, 7 pessoas, tem. Então vai frequentando, depois chega no domingo, traz tudo para a igreja. E eu me coloco à disposição. Se você tiver uma casa que tem um quintal, um cômodo grande, e você prometer que vai colocar 7, 8 pessoas da sua família, eu vou pegar o Claudinho, alguém que toca uma guitarra, toco 3 hinos, prego 20 minutos, ponho a mão sobre você, oro e unjo a sua casa com óleo. Se você quiser, vai começar comigo, porque o primeiro tiro é no macaco mais velho e o dono do defunto pega na cabeça. E eu vou levantar outros pastores que têm capacidade para ir e fazer aquele culto, 2, 3 cultos na sua casa, depois dali vai na outra, um punhado da sua acompanha, quando você vê, você está enchendo a igreja. Billy Graham disse, na Bíblia não está escrito que o pecador deve procurar a igreja, mas que a igreja deve ir em busca do pecador. Eu estou orando para isso primeiro, e Deus vai levantar homens e mulheres. Tem gente com trauma, complexo, ansiedade, opressão, depressão, pensando no suicídio. Tem gente que está caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno. E nós temos que fazer, nós somos escolhidos, não fostes vós que escolheis a mim, fui eu que escolhi. Quando eu era espírita, a pessoa passava assim, ouvia um batuque, ouvia um coisa, passava assim, olhava, o cara já vinha abraçava, saravá, meu irmão, senta aqui, já puxa. Quando veio, o cara estava dançando lá no meio. Os mormons estão batendo de porta em porta, os testemunhos de Jeová estão batendo de porta em porta. Nós que temos a luz, o que nós estamos fazendo, irmãos? E eu estou desabafando hoje aquilo que Deus está falando para mim. Eu sei que muitos vão escorraçar, falar, não, vou deixar como é que está para ver como é que fica, tudo bem, mas alguém aqui está sendo tocado. E nesses lares vai haver uma explosão em Rio Claro, que virão gente de toda esta região para desfrutar da bênção, para desfrutar do poder. As crianças, vamos ensinar, eles vão fazer cultinho nas casas. Nós vamos. No Palmeiras tem 9 casas que eles estão pregando, orando e estão trazendo gente para dentro da igreja. Tem que começar, irmãos. Nós temos que fazer. Deus vai trazer a pessoa certa, pastor. Pode. Agora tem uma coisa, o marido tem que concordar, a esposa, todos que a gente vai lá. Tem uma mulher que falou assim, meu marido é um pior de cobre, um satanás. Eu marquei para o senhor ir lá quebrar o galho. Eu falei, não vou não. Vou entrar na casa do homem, no terreno dele, me manda matar e fica por isso mesmo. Mas se a esposa e o esposo querem um culto de 30 segundos, de 30 minutos, e quer ver o lar abençoado, pode falar com a gente. Nós vamos partir para isso. Nós temos gente aqui, irmãos, com capacidade para pregar, para evangelizar, e estão tudo parado. Nós estamos intensificando as nossas vigílias, encontro de homem, hoje estava uma benção, que palavra, o encontro da mulherada foi que 50 e poucas mulheres, nós vamos nos levantar, pelo poder do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo vai nos levantar no nome de Jesus.